Boa tarde. Boa tarde. Que a paz que vem do coração de Deus, do coração da Trindade, se faça nas nossas vidas. Que o Espírito Santo venha nos levar nesta tarde para um momento de gratuidade e de benevolência no nosso coração, para que nós possamos compreender qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. É de suma importância esse momento de entrega e de disponibilidade que nós nos colocamos na presença de Deus. Por isso, nesse momento, meu querido e minha querida, quero chamar a sua atenção e começarmos este momento de bênçãos nessa tarde, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Assim, quero me voltar com você, porque essa semana eu gravei um vídeo e coloquei no Insta, e esse vídeo, ele me chamou a como que eu posso dizer? Voltamos para esse momento onde vamos iniciar. Com muito amor, com muito carinho, vamos nos colocar nesse momento agora. O Salmo 22, que me chamou muita atenção e tem me chamado a atenção nesta semana toda, desde segunda-feira ou domingo à noite, uma coisa assim, esse salmo tem me chamado a atenção, que é o Salmo 22, e os dois versículos, 3 e o 4, me fez mergulhar num processo de espiritualidade para buscar uma interiorização às coisas espirituais. Diz assim o versículo 3 do capítulo 22, do Salmo 22. A nossa Bíblia é o 22, na Bíblia evangélica, tradução João Ferreira de Almeida, ela é o capítulo 23. Tá? O Salmo 22 diz assim: restaura a força de minha alma, pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo, o vosso bordão, o vosso báculo são o meu amparo. Que coisa maravilhosa, né? Veja, ainda que eu atravesse o vale escuro, pelos caminhos aonde eu tenho traçado a minha vida, o pastor, o Deus da misericórdia, está comigo. Quer dizer, ele está conosco. Por isso eu quero chamar a sua atenção para esse momento agora, porque o tempo que nós estamos vivenciando é um tempo em que vem vindo uma maré contra a palavra, lutando contra a palavra para tentar deteriorizar aquilo que é a verdade de Deus. Mesmo que sabemos que as verdades de Deus são irrefutáveis. Mas sabemos que, dependendo da forma que ela é passada, ela deixa de ser tocada e alcançada o objetivo, porque muitos usam a palavra de uma forma conveniente, por views e por prazeres pessoais. Por isso essa necessidade de darmos crédito e aniquilarmos o nosso racional e buscarmos as coisas espirituais para entrarmos na palavra. Porque tudo hoje é uma luta, o tempo que estamos vivendo é uma luta espiritual, como diz Paulo na carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra o homem de carne, de sangue que temos que lutar, no capítulo 6 de Efésios, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhada pelos ares. E nós sabemos que esses dardos que estão espalhados pelos ares, eles têm força e têm vindo com força para tentar tirar a nossa espiritualidade, a nossa intimidade, a nossa proximidade com as coisas dos céus. Por isso, quero chamar estou chamando a sua atenção para estar comigo nesse momento e fecharmos essa tarde por vários pedidos de oração que aqui tenho marcado.
Querido e querida, é preciso entender que quando você se coloca no caminho, que tem um chamado para uma vivência cristã, observe isso, quando você recebe um chamado para uma vivência cristã, para estar com o Senhor, é preciso que você entenda que os ventos contrários, eles vêm com força. E o inimigo, ele vem tentar contar a sua história ao contrário, para tentar desestabilizar você da sua vida espiritual. Ele quer trazer à sua mente, ele quer trazer à sua memória a sua vida passada, ele quer trazer para você aquilo que era, ele quer contar a sua história de trás para frente, ele quer mudar o roteiro para tentar desestabilizar você, e a forma como ele vem contando, como ele quer contar, ele vai fazer aquilo que era marrom virar negro. Aquilo que de repente estava simplesmente com uma mancha, ele vai se tornar escuro, porque ele quer contar a sua história ao contrário. Por isso é preciso que você entenda, sem a espiritualização, sem você buscar o entendimento na palavra, sem você mergulhar na palavra, você não vai conseguir sentir a força e o poder de Deus na sua vida. Porque se torna pessoas que vivem num amplo tempo de religiosidade, mas sem a espiritualidade. Algo que eu friso em muitas lives e vídeos. A espiritualidade, ela enriquece e te dá sabedoria, te dá visão, te dá um novo ângulo de todas as coisas que está diante de você. Mas é preciso que você entenda, quando o Senhor te chama para uma vida de espiritualidade, de vivência una com Ele, quando você recebe esse chamado, Ele, o Senhor, primeira coisa que Ele faz, Ele te leva ao deserto. Que deserto? Um deserto para mostrar, para te purificar, para te encher de sabedoria, porque ali no deserto, no lugar só, onde Ele pode falar com você, quando você se recolhe, nesse tempo de deserto, nesse tempo de oração, é o tempo onde Ele vai poder ter acesso à tua vida, Ele vai poder falar com você, Ele vai poder ter intimidade com você, sabendo que as coisas que correm por fora, as coisas do mundo, não está tendo acesso porque você tirou esse tempo para estar somente com Ele. E Ele faz questão, porque quando você se coloca, Senhor, eu quero um propósito de viver, estar contigo. Eu quero estar contigo, Senhor, em oração, eu quero viver a espiritualidade, eu quero ter um caminho de fé, eu quero ter uma vida de cristão. Neste momento, o Senhor te leva ao deserto para uma preparação. Foi assim que Ele fez com os 12 apóstolos. Jesus, Ele retirou com os 12 e Ele ensinava para os 12 muitas coisas, para os fortalecer, para os encher de sabedoria, dar discernimento e uma nova visão diante de todas as situações, para que eles pudessem realmente entender como entra em intimidade de oração, desse diálogo pessoal entre duas pessoas, o divino e o humano. Por isso nós estamos vivendo um tempo onde a igreja chama a penitência, um tempo de penitência, que é a oração, a caridade, o amor, estar na palavra. Mas é preciso entender que nesse tempo em que o Senhor chama, chamado os 40 dias, nós podemos olhar lá atrás e ver que Abraão, quando Deus o chamou, ele levou Abraão para o deserto. E no deserto ele preparou Abraão. Ele levou Jacó também para o deserto, quando ele chamou. E no deserto ele preparou Jacó. Ele levou Moisés e lá no deserto, lá ele tem um encontro pessoal e faz uma preparação com Moisés. Elias foi conduzido também para o deserto e no deserto entrou num processo de intimidade com Deus. Quando ele tirou o povo, que Moisés incumbiu Moisés a tirar o povo, que foi o processo do êxodo, que retirou o povo do Egito,
Ele levou o povo para o deserto, e no deserto ele se manifestava e ensinava, e foi no deserto que ele deu os mandamentos. Teve um processo de ensinamento e teve um processo daqueles que se definia. No deserto, muitos se definiram: sou de Deus, ou sou do mundo, ou sou do demônio. Por isso é preciso entender que o Senhor, muitas vezes, muitas pessoas não entendem que quando vai para o caminho, o Senhor leva ao deserto, mas é justamente no deserto que você tem as provas. Porque é no deserto, nesse tempo de retirada, que o Senhor te experimenta. É o tempo da purificação espiritual. É o tempo onde Ele experimenta, é o tempo onde Ele te conhece, é o tempo onde Ele te mostra, é o tempo onde Ele permite que as forças contrárias tenham acesso e proximidade contigo. Não que invada a sua vida, não que te tome dele, mas Ele permite para fazer com que você entre num processo de intimidade, de entendimento e de força na fé. Por isso ele conduz como conduziu todos esses homens de fé do passado ao deserto e tirou o povo ao deserto. Agora observe bem. Jesus nasce e aos 30 anos Jesus vai começar a sua missão. Mas o que Jesus faz? Jesus vai até João Batista, ali recebe o batismo, mas na hora o Pai se manifesta e fala através daquela visão daquele pombo: este é o meu filho amado, no qual eu coloco todo o meu afeto. Jesus ali ouve a voz do Pai quando ele diz: eis o meu filho amado, no qual eu coloco todo o meu afeto. Quando Jesus sai dali das águas do Jordão, do batismo, Jesus vai para o deserto. Observe isso. Jesus vai para o deserto. E no deserto, Jesus fica por 40 dias. Jesus foi conduzido naquele momento pelo Espírito de Deus, pelo Espírito no qual ele estava. Ele foi conduzido para o deserto. Para no deserto ele ter uma preparação para que o Pai ali, não é, o fortalecesse. Aquele que era o Cristo, que se fez carne, que tomou a forma humana, frio, sede, fome, calor, tudo na forma humana. Jesus humano, o Cristo Deus, se faz carne, tomando a condição humana, se fez pequeno, só não igualou ao homem no pecado. E ele no deserto, o Cristo homem tem ali o processo de refortalecimento, de intimidade com o Pai. E naquele momento, no deserto, Jesus ali, após o batismo, o Pai diz a ele: esse é o meu filho amado, no qual eu coloco todo o meu afeto. E é esse mesmo Deus que diz para você, para mim, para nós, em Isaías 43, eu te aprecio e te amo. Eu troco reinos por ti. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e as chamas não te consumirás. Eu quero dizer para você algo. Estava vendo hoje um vídeo, acho que de Manchester, lá dos Estados Unidos, desculpe, não consigo falar. E aí, um carro bateu de frente com um poste. Na hora pegou fogo aquele carro, e interno e externo, aquele carro pegou fogo, e o fogo, e as pessoas parando, não tinham que fazer, fora e dentro do carro fogo. Quando chega o pessoal, o bombeiro que conseguiram abrir, tiraram o homem, sem queimaduras. O homem estava vivo, pronto. Levaram para fazer os socorros normal, mas ele estava vivo, sem queimadura nenhuma. E uma outra situação foi achada dentro do carro que foi totalmente queimado, que quando abriram estava totalmente queimado dentro. A Bíblia intacta. Veja, não é?
Veja o poder de Deus quando ele diz: é o meu filho amado, ainda que passares pelo fogo não te queimarás, se estás comigo. Se caminhares, se pelas águas vierem, as águas não vai fazer te submergir, você não vai afogar, porque eu sou o teu Deus, eu te aprecio e te amo e te chamo pelo nome. Veja, esse Deus que falou, o Pai que falou para o seu Filho amado, ele passa para nós e ele vem nos dizer para nós aquilo que o próprio Cristo disse para nós. É preciso nós entendermos que dentro desse processo que Jesus se fez carne, sentindo frio, sede, fome, o calor, a solidão do deserto, durante todo aquele tempo de angústia, talvez você tenha tirado esse tempo para estar com Deus, e você nesse tempo de oração tem sentido angústia. Dentro desse tempo que você fez um compromisso com Deus, você fez um compromisso de fé, você fez um compromisso de caminhar com Jesus, um compromisso de estar em oração. Nesse tempo de pandemia, onde o Senhor te chamou para ficar em casa, aonde poucos estão se reunindo os povos, mas é o tempo que você tirou para estar com Deus. Mas dentro desse tempo, o mundo lá fora está soprando o vento que tem entrado pela porta da tua casa, vindo pela tela da televisão, que vindo sobre o muro do vizinho, que vindo um carro que passa na rua, está dizendo: olha, você corre perigo, olha, você vai morrer, olha, você não dá certo, olha, o vírus vai te pegar, olha, o remédio que você está tomando não adianta, olha, essa depressão vai te matar, olha, essa preocupação vai te destruir, olha, o teu filho acabou, vai para o buraco. O mundo lá fora está tentando fazer com que você sinta medo dentro desse processo de caminhada. O seu trabalho não vai ser mandado embora, não vai conseguir emprego, você vai passar fome, o Brasil está indo para o buraco. Tudo está querendo mudar e tirar você desse processo de espiritualidade. Porque é essa meta do inimigo, ele quer trabalhar ao contrário, é a onda que vem ao contrário, que por mais que você dá abraçada, você não sai do lugar. E o que ele quer? Que você afunde. Ele quer que você afunde na sua fé, que você afunde na sua espiritualidade, que você para de meditar a palavra, que você coloque Deus no segundo plano, que você comece a questionar Deus. Que você começa a questionar a oração, a tua própria oração. Você, de repente, o que ele quer? Que você comece a auto-questionar. Mas será que Deus me ouve? Mas por que as coisas estão assim? Quanto mais eu rezo, está piorando, as coisas estão assim. É isto que ele quer. Ele quer atormentar, e foi justamente isso que ele quis fazer com Jesus. Veja, ele quis trabalhar contra o messianismo de Jesus. Jesus chamado aquela missão de nos resgatar. Jesus veio com um propósito, o Pai na pessoa do Filho. Ele sabia disso, então ele veio para trabalhar contra. E Jesus, tudo isso que ele fez por mim e por você. E ainda hoje age. E dentro desse tempo do processo de tentação de Jesus no deserto, dentro desse processo de tentação, a tentação que Elias passou, fome, etc. Mas Deus socorreu Elias lá no deserto. Veja, as tentações que muitas pessoas passam no momento da oração. Quantos na oração estão orando, estão enfermos? E de repente você olha para a tua enfermidade e você vê que o teu remédio está trazendo mais náuseas do que êxito. E por quê? Porque a tua mente condicionou que o remédio não tem efeito. Aí você começa a desconfiar da ciência, do médico, das coisas. E o medo toma conta do teu coração. Veja, quantas preocupações, quantas lutas você vem tendo nesse processo de caminho e de processo de caminhada com Deus. E foi isso que ele quis fazer. Deus se abdicou da sua divindade. Jesus se abdicou de tudo isso. Ele mesmo sendo um Deus onipotente, todo o poder é dele. Um Deus onisciente, toda a criação está em Cristo, porque Cristo é a palavra, é o verbo, porque diz, no princípio era o verbo, estava junto de Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habita no meio de nós. Esse Cristo, o verbo, esse que tinha o poder de toda a criação, tudo foi feito por ele se faz carne, ele se torna onipresente. Onipotente, onisciente e onipresente.
ele se abdicou de tudo esse poder e tomar o nosso lado, menos no pecado, para poder, a partir dali, Jesus usou aquilo que Paulo diz nas cartas, a condescendência. Jesus desceu ao nível lá embaixo, não para equiparar o homem no pecado, mas para lá embaixo ele trazer-nos para a vida, para levantarmos. E é isso que Cristo quer fazer com você, comigo, conosco. Ele quer tirar-nos e tirar você que está com medo, você que muitas vezes não sente forças, você que tem enfermidade nas pernas, você que não consegue mais ter força para a sua oração, você que muitas vezes, sem você saber, você começa a chorar. Muitas vezes você se vê as lágrimas, preocupação, às vezes você chora escondido debaixo do chuveiro, às vezes você não quer mostrar para o seu esposo, para sua esposa, para o seu filho, para sua filha, para o seu pai, para sua mãe, para o seu namorado, para o seu amigo, para sua amiga, você não quer mostrar para os outros que você está triste, que o seu coração tem lágrimas. E você tenta se mostrar forte, mas por dentro se sente arrebentado, muitas vezes questionando tudo, sentindo tudo, mas ao mesmo tempo você busca, você pede, você suplica. E Deus está vendo as suas lágrimas, Ele está vendo mesmo que você está tendo uma luta interior. Está tendo uma luta interior. Você está lutando contra os anseios, desejos da carne que opõem aos desejos do Espírito, como diz Paulo em Romanos 7, de 14 a 26. Porque os desejos carnais, eles se opõem aos desejos do Espírito. Porque muitas vezes você se vê caindo, mas não se preocupe, é a sua fraqueza, é o seu humano. Porque o teu espírito precisa ser submisso a Deus. O que importa é que você seja submissa a Deus, submisso a Deus. E no processo que você se coloca em processo de submissão ao Senhor, Ele te fortalece, Ele te restabelece, Ele te reinflama e te dá um novo vigor, porque Paulo diz isso nas cartas, que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de fortaleza. E é justamente dentro desse espírito de fortaleza que esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, no deserto, sofrendo todas as provações, o pai mantinha silêncio com seu próprio filho. O pai mantinha silêncio observando o seu filho tendo um entrave, tendo ali uma tete a tete com o inimigo, que tentou de todas as formas manipulá-lo, que tentou de todas as formas fazer com que ele renunciasse tudo. Jesus teve uma batalha poderosa e espiritual no deserto. E hoje muitas pessoas querem ter a fé, quer buscar, mas não quer sofrer a batalha, não quer usar a espada. Como é que o guerrilheiro vai para a guerra sem usar a sua espada, sem arma? Não, ele vai encontrar um inimigo armado, de todas as armas ele vai encontrar. E se você está sem arma, você vai ser atingido, você vai ser atingida. Portanto, nós precisamos usar a espada. E o São Paulo diz nas cartas do Efésios, no capítulo 6, que ele diz que não é contra o homem de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, as forças espirituais espalhadas pelos ares. Temos que revestir da couraça de Deus, calçado da prontidão, couraça da justiça, o cinto, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada tem que estar em punho. Como que essa espada é punho? Como que você pega essa espada para lutar? Pela fé. Quando você toma posse, quando você acredita naquilo que o próprio Cristo diz ao demônio, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso a necessidade, nesses tempos em que estamos vivendo, a necessidade nesses tempos que estamos enfrentando, dar crédito à palavra, porque o teu compromisso agora de deserto que você está tendo, de oração, de compromisso nessa quaresma, nesse tempo, nesses 40 dias que você está se abdicando para estar em intimidade, que você faz orações diárias, você está passando por um tempo de batalha. E é nesse processo que o inimigo vai experimentar. Veja, diz a palavra em Mateus no capítulo 12, 43, que quando o espírito sai de um homem, quando você renuncia, tudo aquilo que é mal, quando o espírito imundo sai de um homem, ele sai para lugares áridos. Veja,
O que é um lugar árido? Deserto. Então prova que o nada, onde tem o nada no deserto, é a morada do inimigo. Portanto, é no deserto da oração, é no deserto da sua renúncia, quando você renuncia, que você busca o tempo, Deus te manda para esse deserto, como mandou Moisés, Elias, Jacó, Abraão, como levou Paulo. Assim que Paulo foi convertido, Paulo foi para o deserto, porque precisava ter esse tempo de intimidade com Deus. Se você se intitula cristão ou cristã, é preciso entender: se você não quer passar para o deserto, se você não quer ir para o deserto, ainda não passou pela prova do teste de ser cristão. Veja, é preciso tomar esse entendimento e essa concepção no qual o Senhor nos chama desse processo de intimidade com Ele. O inimigo, ele se apresenta, quando você está no deserto, ele se apresenta como bom. Ele se apresenta como bom, vem através, às vezes, de uma pessoa que você menos imagina, vem falar nos lábios doces, palavras dóceis. Ele se apresenta de várias formas. Ele tenta distorcer a sua história, como ele tentou distorcer a história de Jesus. Ele tentou distorcer o processo no qual era a vontade do Pai no Filho, que tudo fosse realizado da forma como o Pai assim projetou. E o que ele faz? Ele queria mostrar para Jesus que ele era desprezado. No deserto ele queria mostrar para Jesus. Entanto, por que sofrer? Por que você sentir dor? Por que ficar aqui com fome? Nesse deserto sujo, empoeirado, sem água. Por que enfrentar essa sujeira? Ele começou a buzinar na cabeça de Jesus. Jesus esteve ali, ele não parava. Muitas vezes você está no caminho e vem aqueles que falam assim: que adianta você reza e nada acontece. Vem aqueles que falam assim: ah lá, os carola de novo. Ah lá, os fanáticos de novo. Você é chamado e chamada de fanático, de carola, que não há necessidade de ficar todo dia em oração, que não precisa disso, basta ter fé. Ah, eu acredito. Acreditar em Deus, o demônio acredita. O demônio reconhece, ele sabe o poder que Deus tem. Ele sabe, e o demônio tem muito mais, acredita muito mais no poder que Deus tem do que muitos que se diz cristão. Porque ele sabe que Deus é a onipotência suprema, tanto que ele o teme. E ele sabia que se ele não conseguisse fazer com que Jesus desistisse, ali estava a derrota dele, que ele podia ser derrotado. Ele leva Jesus a começar a fazer uma reflexão. Ele leva Jesus, uma cidade santa, para um monte bem alto. Ele leva Jesus. E o que ele fala para Jesus lá de cima? Pula daqui, se atira daqui. Usando o quê? Ele veio para usar o Salmo 90. Ele manda Jesus se atirar lá do alto. E ele diz, ele vai mandar, ele nem fala o teu Deus, o teu Pai, ele vai mandar os anjos para que deixar com que você não. O que Jesus faz? Só que ele esqueceu, ele estava manipulando o salmo, porque o inimigo ele manipula palavras. E hoje o que mais temos na caminhada, o que mais temos, diz muitos aí se intitulando profetas da palavra, estão manipulando a palavra de Deus para destruir coração, para distorcer a palavra de Deus. Existe uma grande distorção no mundo de hoje. Muitos usando a palavra de Deus como marketing pessoal, para crescer, para se inchar, para colocar, para se aparecer, para se apresentar. O inimigo ele veio para tentar distorcer e usando o que? A palavra, o Salmo 90. Ele vai mandar anjos, pula daqui. Pula daqui que ele vai mandar anjos. Só que Jesus respondeu no mesmo Salmo, na sequência dos versículos: não tentarás o Senhor, seu Deus. Portanto, meu querido e minha querida, quando perceberes que algo não está errado, ou que está errado, que não está bem, lembre-se, não tente o Senhor, seu Deus. Não tente, como Jesus vem dizer,
Ou você é frio, ou você é quente. Morno não. Então não dá para ficar tentando o Senhor com uma aparência de duplicidade de cristão. Nós que tiramos um tempo para voltarmos para Deus, para estarmos com Deus nesse tempo de reflexão, de oração, aonde o mundo todo, aonde a mídia está mandando que um vírus está na tua porta, que um vírus está na rua, que o vírus está no mercado, que o vírus está na maçaneta do teu carro. Que o inimigo ele sopra no vento, cuidado com a janela, não abre a porta, te deixa o calçado para fora. Que o inimigo está entrando, está na mão de alguém, que o inimigo está no ar. Não coloque só a máscara, coloque uma camisa, bote um óculos também, bote um capacete de moto, é melhor, porque você fecha até aqui. O mundo está mostrando que o inimigo quer te destroçar, quer te destruir, e que ele está vindo de uma forma invisível. Que ele está vindo de uma forma invisível para tentar entrar no teu corpo, nas suas células, nos seus membros, nos seus órgãos, para trabalhar, para destruir o seu pulmão e levar você para a cova. O mundo está fazendo pânico e está usando o quê? Aquilo que é bem dele, as mídias. Ele está usando aquilo que ele sabe usar muito bem, as mídias que tentam manipular, destruir as famílias, destruir o seu conceito de fé, destruir o seu conceito de oração. Querido e querida, eu quero orar com você já, mas é preciso que você entenda que nós precisamos entender, se nós nos colocamos para o Senhor, Ele nos retirou, e nos conduziu para o deserto. E nesse deserto há uma batalha. E se você não está entendendo as tuas provas estão dentro da batalha. E é preciso que você empunhe a sua espada. Pegue a sua espada. E conheça, veja, como é que alguém vai manusear uma espada sem conhecer? Quando levantar, o outro já deu aqui. Quando eu fui para baixo, ele decepou a cabeça. Então você precisa saber manusear a tua espada. E como que você manuseia a tua espada? Quando você busca um processo de espiritualização. Religiosidade, tem muitas, mas espiritualidade é pouco. Quando você abre para esse processo de espiritualidade, veja, o inimigo ele tentou atacar Jesus com a palavra. Jesus devolveu mostrando, a palavra era dele, ele era a palavra. Ele estava tirando toda a sua condição divina, mas ali no Pai, na unidade do Pai, conduzido pelo Espírito, Jesus tinha todas as respostas plausíveis para todas as falas do inimigo. É preciso que você entenda. O demônio, ele não fala. Ele começou a omitir. O Salmo 90, o versículo 11, diz assim, Jesus responde para ele, quando ele fala, porque os seus anjos, ele mandou que te guardem em todos os caminhos. E Jesus pega aquilo que está em Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor, seu Deus. Veja, é a mesma coisa de pessoas que de repente você pegar o Salmo 13, está lá no Salmo 13, Deus não existe. Leu aquilo ali e não quero mais nada, está aqui o Salmo dizendo que Deus não existe. Logo, as pessoas vão tirar, execrar a palavra, porque está dizendo, mas o que acontece? São pessoas que ficam no texto, não tem uma espiritualização. E o que é espiritualização? É um processo onde eu conheço e sou conhecido. Aonde eu conheço, eu vou conhecer com quem eu falo. E vou saber e entender o que ele me fala. Foi isso que Jesus fez, que o Pai fez, que através de Moisés, quando tirou o povo, durante o tempo que também levou o povo para o deserto. E no caminho, ele foi vendo quem era e quem não era. Tanto que depois que chega o tempo de Moisés, que entra Josué chega no momento que ele determina, agora é preciso decidir, porque eu e minha casa servirei ao Senhor, e aqueles que querem vêm comigo, que não querem. Então foi um processo dentro desse caminho, onde o inimigo não deu um minuto de sossego para o povo no deserto. Muitos caíram em várias idolatrias, no processo do caminho foram vencidos pelo inimigo.
mas teve aqueles que se mantiveram e que ganharam a terra prometida. Por isso é necessário você entender que dentro desse tempo agora, se você conhece o texto, é preciso que você vá no contexto e entender perfeitamente o que Deus está dizendo na sua palavra. O inimigo quer mostrar para você que os teus pecados não tem problema, que as tuas falhas, não tem problema, pode falhar quanto quiser. Ele quer que você olha e que você não se admita pecador. Que você não admita que você é fraco, que você, eu cometi isso, não tem problema. Ele quer isto. Ele não quer que você se auto-reconheça pequeno, fraco e que realmente errou. Como o pai diz em 2 Crônicas 7,14. Quando Deus diz, se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, renunciar os seus maus procedimentos e voltar a sua face para mim para orar, voltarei a minha face para esse povo, olharei e sararei essa terra. Quer dizer, curarei. Mas é preciso o quê? Renúncia. É no processo do caminho do deserto que há renúncia. Jesus mostrando para nós o Cristo que se fez homem, que tomou um processo de carne, que abdicou do seu lado onipotente, onisciente e onipresente, ali, sendo conduzido pelo Espírito, abdicando disso e tomando a forma humana, só não no pecado, desceu numa forma condescendente para pegar quem estava embaixo e levantar. O Cristo, ele renunciou todos, esse Cristo homem, que sentia frio, sede, fome, calor, solidão do deserto. Você tem sentido solidão? Você muitas vezes se sente só na sua oração? Você acha que você muitas vezes está sozinho ou está sozinha? Muitas vezes você se sente assim de tantas provas, de tantas dificuldades, você se sente assim abatido já e muitas vezes você acha que vão vencer, que a prova vai te vencer. Veja, Jesus, ele foi renunciando tudo. Renunciando. O que ele faz? Jesus, ele foi respondendo diante das atitudes. O Pai me ama. Jesus lembrava quando no batismo, eis o meu filho amado no qual eu coloco todo o meu afeto. Você lembra diante das suas provações? No momento que você está orando, no momento que você está sendo provado. Aí, na sua opressão, depressão, na sua busca para uma sobrevivência, no emprego, na empresa, nas suas dívidas, talvez seja uma enfermidade na sua casa, a medicação que você toma, as dores que você muito nem comenta com ninguém, você, nesse momento, você toma essa concepção, Deus me ama. Deus me ama e é nesse amor que eu me encho e vai dar tudo certo. Jesus respondia com as suas ações para o inimigo. O Pai me ama. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Tanto que depois em João 17, Jesus vem dizer, eu e o Pai somos um. Aí ele diz para o Pai, Pai, quero que todos aqueles que me destes sejam um, assim como nós somos um. Eu em ti, Pai, tu em mim, Pai, e nós neles. Que coisa maravilhosa. Você tomou essa concepção que Deus te ama no momento que você está vivendo? Eu não conheço qual é a tua prova e o deserto que você está passando, mas você tomou essa concepção que Deus te ama? É preciso entender e tomar essa concepção dentro do seu coração. Veja, ele não se cansa, o inimigo. Ele pega Jesus e leva para onde? Para um monte bem alto. Ele leva Jesus nesse tempo do deserto. Nesse tempo do deserto. E ele faz isso com muitos de nós. Ele pegou Jesus e levou para um alto, para um monte mais alto. E do monte alto ele tentou mostrar para Jesus, olha, esses reinos eu te darei tudo, me adore. Olha para mim, te darei tudo isso. Será que, veja, Jesus fala o que para ele? Adorarás somente o Senhor teu Deus. Agora observe o que eu vou dizer. Quantas pessoas estão sendo seduzido pelo mundo? Quando você sai, o inimigo está mostrando para você, o inimigo lá fora, olha, a ostentação daquele carrão, a ostentação, olha, eu tenho que, com essa roupa que eu vou me dar bem, a ostentação das joias, dos carros, do dinheiro, da conta bancária, a ostentação de aparecer e transparecer para os outros aquilo que não é, a ostentar, o
ter e o ser e o poder é a essência para estar bem no mundo de hoje. O inimigo está mostrando aquilo que ele mostrou para Jesus. Eu te darei todos esses reinos. Eu te darei tudo isso. E hoje ele não está fazendo diferente de uma forma didática, porque ele é didático, ele é inteligente, ele usa de artimanhas, ele está mostrando outras seduções. Joias, dinheiros, carros, casas, viagens, isso que preenche a felicidade. A aparência do ter e do ser e do poder. E muitas pessoas estão usando, aí, tá vendo? É só ir buscar, ter isso. Mas esqueceu que Jesus diz, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Entender e ter um processo de espiritualização. Hoje as pessoas estão mergulhando no quê? Num processo de religiosidade. É bom? É. Mas a religiosidade sem a espiritualidade, ela é vazia. Por isso, esse tempo que Jesus foi levado para o deserto, como Jacó foi levado, Abraão foi levado, Paulo foi para o deserto. Sim, como Moisés foi para o deserto, Elias foi para o deserto, todos tiveram uma preparação no deserto. Jesus não foi por menos. No batismo ele vai para o deserto. E no deserto, ele ali, conduzido pelo Espírito, ele estava preparado. Mesmo diante da fome, do frio, da sede, mesmo diante da sujeira do deserto, daquele pó, daquela areia, mesmo diante da solidão, ele estava preparado pelo Espírito que estava nele. Pelo Espírito que o Pai assim o conduzia. Veja, você entender e tomar essa concepção que no momento que você diz um sim para Deus, quando você assume um sim de ser cristão, Deus te conduz também a esse deserto. E nesse deserto você precisa entender que você vai enfrentar uma batalha, e essa batalha espiritual que muitas vezes você entra num processo de dizer, vai dar certo, mas vem alguma coisa e te tira do caminho. Outras vezes você fez tudo para que isso acontecesse, e de repente deu tudo errado, puxa, não era isso. Mas entender, compreender naquele momento que se fosse teu e que se realmente fosse de Deus, teria acontecido. Deus está conduzindo, mas veja, quando você está na espiritualidade, sendo movido e movida pelas coisas espirituais, deixando-se conduzir pelo Espírito. Aí sim você está vivendo uma vida de deserto, porque Jesus ensinou, quando o demônio levou Jesus e disse, te darei todos esses reinos. Hoje ele está dizendo, te darei, vem a mim, para esse negócio de rezar, para esse negócio de Bíblia, para esse de carolice, para de fanatismo, negócio de igreja, para de negócio de... Vem viver a liberdade, te dou joias, te dou carro, te dou viagem, te dou casas boas, te dou ostentação, poder, você vai ser isso, ser aquilo. E Deus vai ficando em segundo plano, Malaquias perguntou para Deus, olha, Senhor, eu te sirvo, eu te sirvo, sou fiel a ti, e olha a minha vida, e olha aqueles, Senhor, não te serve, não te reconhece, estão prosperando. Deus disse para Malaquias o quê? Malaquias, com os teus olhos, contemplará o final deles. Veja, observe, é entender que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada, mas quando estamos com Deus, aquilo que imaginamos ser pouco, Deus multiplica. Deus multiplica, por isso nesse deserto ele quer multiplicar as tuas forças. Nesse deserto de dificuldade, aonde está o mundo, está querendo pregar o medo. Aonde o mundo está querendo dizer para você, a ciência não é nada. Olha, esquece. A medicina está se lutando, estão se batendo, estão lutando um contra os outros. Olha o que está dizendo, olha, ele vem dizer, e esquece que a palavra de Deus, Isaías 58, vem dizer o quê? Vem falar em 38 da medicina. Aquele que não obedece à medicina cai na justiça divina. Toda a medicina foi criada por Deus. Logo, eu preciso fazer o que como cristão? Senhor, que o teu Espírito, Senhor, tome conta, Senhor, de todos aqueles que chamaste, Senhor, com o dom da medicina, Senhor, para que
Tenha nele sabedoria, discernimento, Senhor. Que tenha afabilidade, bondade, brandura e temperança, Senhor, para tratar das suas ovelhas, assim como eu sou. Logo, você está reconhecendo e entendendo esse processo de espiritualização. De espiritualização. Entender, meu querido e minha querida, Jesus responde: amarás a Deus e só a Ele servir. Ele responde para o inimigo. Em Mateus 6, versículo 24, Jesus diz: amar, estar com Deus, estar com o dinheiro, com o ouro, com as ostentação, você precisa fazer uma escolha. Porque ele diz na sequência: porque aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então nós precisamos ter essa concepção: qual que é o meu tesouro? É Deus ou as ostentação? É Deus ou os reinos que o inimigo está mostrando? No deserto que você escolheu para viver esse tempo quaresmal. O deserto que você escolheu para estar com Cristo, renunciando até mesmo um processo de jejum, de penitência. E nesse deserto você não quer ter uma luta, você não quer pegar a espada, você não quer ser aquele soldado que não sabe manusear a espada, que tem a espada mas não sabe como fazer. São aquelas pessoas que têm a espada em casa, está aberta lá no Salmo 91, está empoeirada e servindo como um enfeite para casa. Ela não tem poder nenhum, porque ela não é praticada. Então quem não pratica não sabe manusear, e quem não sabe manusear é furado, é morto, é deteriorado, é ferido. Portanto, meu querido e minha querida, você precisa saber manusear a espada. E manusear a espada do Espírito é pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, condescendência, afabilidade, brandura e temperança. E entender aquilo que Paulo diz em Coríntios no capítulo 13. Quando chamou-o, no final do 12, Paulo diz: vou indicar, buscai os dons superiores, buscai todos os dons superiores por excelência. Aí Paulo diz: mas vou indicar um caminho, quer dizer, uma porta para todos esses dons. Aí entra o capítulo 13, a paciência, o perdão, a aceitação, né? A justiça. Paulo vem mostrando no capítulo 13 de Coríntios. Ele vem dizendo e mostrando e dizendo como que temos que vivenciar e qual o nome dessa porta? O amor. Que aquele que conheceu o amor conheceu Cristo. Aquele que conhece o amor entende o sentimento que é preciso lutar para perdoar, para aceitar, para ter paciência, para não zombar dos outros, para não julgar. Logo eu estou entendendo, aí vou entender aquilo que Paulo diz lá no final do 13, quando ele fala: eu estou me vendo por um espelho, mas me vejo confusamente, como face a face, como eu sou conhecido. Não, eu vou me ver distintamente. Querido e querida, vamos orar sim por várias situações, mas a minha espiritualidade tem que estar afinada com Deus, afinada com o Senhor. Todo tempo ele tenta colocar Jesus contra a palavra. E não é à toa que hoje ele tenta colocar os cristãos contra a palavra. Olha as ideologias que hoje caminham no Brasil, no mundo. Ideologias que estão vindo contra a palavra de Deus. Ideologias aonde hoje homem não é mais homem, mulher não é mais mulher. Daqui a pouco virão tudo animal. Eles querem mostrar que filhos não têm mais pais, que pais não têm mais filhos. Estão tentando deteriorar a palavra de Deus. Igrejas sendo destruídas, templos sendo destruídos, cristãos sendo mortos, cristãos de várias denominações, evangélicas e católicas, sendo mortos em vários países, destruídos, tudo pela fé e uma entrega a Cristo. Esse tempo de deserto, esse tempo de chamada que o Senhor te chama. Por isso eu disse a necessidade nessa terça-feira, chamar você para colocarmos em oração e entender. Se você fala: não, mas Jesus foi Jesus, ele podia ter força para inventar o inimigo no deserto, mas ele diz em João 15, 20, o servo não é maior que o seu Senhor, o servo não é maior do que o seu Senhor. Então é preciso que você entenda isto. E ele diz antes: já não vos chamo nem de servo, chamo de amigo, pois estou dando tudo o que recebi do meu Pai. E entenda, você não é melhor que a mim.
Veja, em Mateus 5 ele vem dizer: bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa. Portanto, entender esse processo dos 40 dias de Jesus no deserto é entender o processo dos 40 dias que Jesus te chamou para essa vida de deserto, que chama-se vida de assídia, aonde você busca o deserto para estar com o Senhor, nesse deserto de espiritualização desses 40 dias quaresmal, entender o que a igreja pede: a penitência, a caridade, a oração. A oração sem a ação, sem a espiritualização, ela vai me tirar, não vai me fazer forte, vai me tirar e não vai me fazer conseguir estar em Deus, vai me tirar da presença de Deus, porque as coisas do mundo, o inimigo está me apresentando reinos, o inimigo está dizendo: olha isso, não faça isso. Querido e querida, é preciso entender que o Senhor nos chama a esse tempo de espiritualização para estarmos com Ele. Veja, se você diz assim: mas Edinho, eu me sinto muito fraca na oração, eu me sinto fraco na minha fé, fraca, às vezes eu me sinto assim, às vezes me vem até lágrimas, às vezes me vem até uma angústia. Paulo diz: aonde abunda o pecado, superabunda a graça, aonde abunda a fraqueza, superabunda a força de Deus. Veja, é neste momento em que Deus está pertinho de ti, Deus está pertinho de ti, agarrando, Ele está agarrando, Ele quer ficar do teu lado, Ele deu o braço, como um namorado, Ele enfiou a mão e está querendo, olhando para ti: eu estou contigo. Mas se você não acredita na palavra, nada vai adiantar. Então você pegar Isaías 43, jogar fora, Oséias 11, falar tudo e rasgar todas essas páginas de Isaías 45 e dizer: nada disso é verdade. Deus, Ele está contigo nesse momento em que você se sente fraco ou não sente força nesse processo de oração. Ele quer condenar, Ele quer que você se sinta condenado e condenada pelos seus pecados e pelas suas fraquezas. Ele quer mostrar e soprar no seu ouvido: não adianta. Está rezando o quê? 1 hora por dia? Está fazendo a penitência? Está ficando de joelho lá? Você está... para quê? É 1 hora? Faz 20 minutos. Aí ele coloca qualquer coisa: não, eu vou fazer isso, mas... Ele começa a manipular e tirar você daquele compromisso, porque ele sabe como ele sabia. Por isso ele tentou convencer Jesus. Ele começou a contar para Jesus por quê? Porque sofrer, porque esse frio, porque sujeira, porque fome. E ele começou a mostrar tudo para Jesus. E ele disse para Jesus: olha aí, transforma essas pedras em pão, para de passar fome. Está com fome? Para com isso. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, aí é que está. Enquanto você está preocupado com a tua casa, com as coisas, com a providência divina: ai, preciso comprar isso e aquilo, como é que está, o que tem para comer? Só tem ovo, mas a carne está cá. Enquanto você está preocupado com isso, o Senhor está dizendo: cadê a tua fé em mim? Querido e querida, o que ele diz em Mateus no capítulo 6? Não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Nada disso é maior do que Ele na sua, na minha e na nossa vida. É esse tempo de deserto aonde Jesus enfrentou. Após o batismo, ele foi para esse deserto. Então você, quando faz o compromisso com Deus de ter uma vida nova, renovada, você esqueceu Eclesiástico 2. O que diz Eclesiástico 2? Meu filho, quando entrares para o serviço de Deus, permaneça firme na justiça e no temor. Prepara a tua alma para a provação. Humilha o teu coração e espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento a tua vida se enriqueça. Aceita tudo que te acontecer. Na dor, permaneça firme. Na humilhação, tende paciência, pois é pelo fogo que experimenta o ouro e a prata. E aqueles que agradam a Deus, pelo momento da provação, orienta bem o teu caminho, conserva o temor dele, desde a sua juventude à sua velhice. Veja, entendeu isso? Entendeu o que é ser cristão? Entendeu isso? Entendeu o que é viver o tempo do deserto? Entendeu isso? Entendeu o caminho de fé? É preciso ter essa concepção. Quando o Senhor me chamou para caminhar há muitos anos atrás, quando me chamou para caminhar, quando eu estava com quase 3 anos, Ele me permitiu.
E ele me levou para um deserto de provação. Me levou permitiu, o Espírito me conduziu, ele permitiu, e ele foi mostrando, eu passei por uma prova na UTI. E na UTI, sofrimento. Mas foi lá, no momento que de fração de segundo na UTI, que eu disse, lembrei de Pedro, quando estava afundando na água. E eu falei, Senhor, Pedro afundou e pediu socorro. Mas eu não falava, porque eu só pensava que estava tudo quebrado. Senhor, aí naquele momento, Senhor, socorreu Pedro, socorre a mim também, no pensamento. Naquele momento eu senti a mão em mim, uma mão, e eu quis abrir esse olho, porque era o único que abria, essa mão sumiu. Eu pedi perdão depois de quase um tempo, quase uma hora, não me lembro. Essa mão volta, uma mão assim correndo a minha face, no dia 7 de outubro de 1993. E o que acontece? No dia 8 de outubro, às 7 da manhã, os médicos constatavam, ele não tem mais nada. Eu estava conversando como estou com você aqui hoje. Entrei com 0,01% de vida. Veja, o Senhor me levou para esse processo de deserto e depois ele me tira de lá, vem toda a aprovação financeira, toda uma aprovação dentro de casa, aprovação em todos, e provação. Mas o que eu fazia? Eu queria me espiritualizar. Então eu bebia, eu comia, eu queria a palavra. E foi no meu quarto de oração que o Senhor me deu Jó, capítulo 5, versículo 17. Eu te permiti a ferida e eu curei. Portanto, querido e querida, é no tempo do deserto que o Senhor nos experimenta. Você quer entrar numa vida de cristão? Você quer que Deus abençoe a tua casa? Quer que o sangue do Cordeiro esteja na porta da tua casa, traçado? E o sangue do Cordeiro, hoje, você pode colocar a tua cruz. Se o sangue do Cordeiro está lá, traçado na porta, o mal não entra na tua casa, na tua vida. Mas é preciso que você entenda, nesse tempo de deserto, você está em batalha. Jesus mostrou isso no deserto, ele entrou em batalha. Em batalha. E na batalha, ele venceu o inimigo. Ele venceu o inimigo. O que diz, observe, o que ele diz a Ciro. Olha o que ele diz a Ciro no versículo do capítulo 45, do 4 em diante. É por amor do meu servo Jacó e de Israel que eu escolhi, e que te chamei pelo nome, como título de honra. Se bem que não me conheces, eu sou o Senhor sem rival, sem rival. Não existe outro Deus além de mim. Eu te cingi quando ainda nem me conhecias, a fim de que saiba do levante ao poente, que nada há fora de mim. Eu sou o Senhor sem rival. Formei a luz, criei as trevas, busco a felicidade, suscito a infelicidade. Sou eu o Senhor que faço todas as coisas. Que dos céus, das alturas, derrama o seu orvalho, e que das nuvens faça chover vitória. Abra-se a terra, brote a felicidade. E ao mesmo tempo faço germinar a justiça. Sou eu, o Senhor, a causa de tudo isso. Ai daquele que discute com quem formou vaso entre os vasilhames da terra. Viu onde o Senhor nos tirou? Lá dos vasos entre os vasilhames da terra. Quando o Senhor nos chamou, quando chamou para um caminho de fé, de ir para o deserto, de buscar você para estar no deserto de fé, de crença, de colocar Ele como primeiro na sua vida. Fui eu que suscitou vaso entre os vasilhames da terra. Acaso diz a argila o olheiro que faz? Acaso diz a obra ao operário é incompetente? Ai daquele que ousa dizer ao seu pai, porque me geraste, a sua mãe, porque me concebeste. Eis que diz o Senhor, o Santo de Israel, teu Criador, pretendeis me pedir conta do futuro? Ditar-me-ei um modo de agir. Fui eu que fez a terra, povoou de homens. Foram minhas mãos que estenderam os céus. Eu comando todos os seus exércitos. Fui eu que na minha justiça suscita Ciro. E quem por toda parte lhe aplana o caminho. Salmo 22. Por toda parte lhe aplana o caminho. É ele quem fará reedificar a minha cidade e libertar meus deportados, sem recompensa nem dádiva, diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido e minha querida, não olhar para Jesus como um lado oportunista. Se você quer vir, se intitula como cristão, não seja como Judas.
Judas se aproximou de Jesus. Ele se ofereceu, foi o único que se ofereceu para estar com Jesus. E Jesus fala para ele, não é? Jesus cita várias coisas para Judas. E Jesus aceita Judas. Mas Judas era conveniente, estava ali porque ele estava pensando no eu ter, no poder, na justiça, na guerra. Judas tinha outros pensamentos. Não era um pensamento de levar, de ser conduzido, de ser apóstolo, de ser mensageiro da paz. Judas tinha conveniência. Muitos se aproximam de Jesus por conveniência. Quer palco, quer se aparecer, quer pregar, quer ter a Bíblia, quer isso, quer aquilo, quer estar na frente, quer coordenar, quer ser coordenador, mas não quer ser o jumento que levou Jesus, aonde Jesus foi aplaudido. Jesus, Hosana, o filho de Davi. Ninguém gritou, ó jumento, ninguém gritou Hosana para Jesus. Muitos querem ser cristão, mas quer tomar o lugar de Jesus, quer ter conhecimento, quer ter poder sobre as coisas, quer dizer o que é certo e o que é errado. Podemos dizer, podemos buscar e ser munidos desse sentimento de discernimento quando andamos pelo Espírito, ponderado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, na sabedoria do Espírito, teremos as palavras do Espírito. E a palavra do Espírito, ela é transmitida no amor. Ainda que a palavra de Deus é fato, é verdadeira, dependendo da forma que ela é passada ou quem passa ela se torna fraca. Por quê? Porque quem passa desconhece a palavra. O seu autoritarismo humano não se coloca como nós, mas como vocês. Não se coloca, Deus fala para nós. Não, Deus fala para vocês. É você. Não, nós somos, Deus fala conosco. Deus ilumina, nos conduz, quer mudar a nossa vida. Então olha neste momento para a tua casa. Não vem aquele que vem para Jesus. Olha para Jesus como ele é o socorro, uma salvação. Ele quer resgatar você para um processo de fé, resgatar você para um processo de alegria. Que você saia desse deserto vitorioso e que no final desse tempo quaresmal você dê o seu testemunho e que você fala, saí, venci e no Senhor eu fui glorificado. A glória de Deus, que quer dizer certeza de que Deus está agindo e agiu na sua vida. Que nesses 40 dias que termina, que na Páscoa você possa estar rindo e o seu sorriso não brote dos lábios, mas brote da alma, do coração. Mas para isso você precisa entender que a espiritualidade, ela é fundamental. E Jesus quer te ajudar a você a carregar o fardo nesse tempo de deserto. Ele ajuda, por isso ele diz, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados com o seu fardo, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave. O que é o jugo? Suave, e meu peso, a misericórdia, é leve. Veja, é lindo, por isso que precisamos entender esse processo, esse chamado. Veja, o inimigo tentou enganar Jesus mostrando evidências no deserto. Várias evidências ele mostrou para Jesus no deserto. Ele mostrou evidências. Talvez o inimigo está mostrando para você evidências. Olha, essa doença é real. Olha, isso aí não tem cura. Olha, esse vírus vai pegar você. Olha, a fome vai vir. Você não vai pagar essa dívida. Teu marido não muda. Teu filho desgraçou. Ele vai enfiando na tua cabeça, ele começa a enfiar, daqui a pouco você se vê orando, aí quando você rezar o Pai Nosso, você está rezando o Pai Nosso, aí nós está no céu, nossa, acabou o gás, santificado seja vosso nome, venha a nós, nossa, amanhã tem um boleto, tem a luz para pagar. Esse não é o Pai Nosso. O Pai Nosso é o mergulhar no coração do Senhor, mergulhar e me entregar, e naquele momento eu dizer, Senhor, o meu nada está diante do seu tudo, Senhor. O meu nada, a minha miséria, Senhor, está diante da graça, como diz Paulo, Senhor, aonde abunda o pecado, a fraqueza superabunda a graça e o amor de Deus. Diga comigo, eu sou amado,
Eu sou amada. Você é amado e amada por Deus. E eu não quero nem saber. Você é. Você é. Agora é preciso que você dê esse acesso a esse amor de Deus na sua vida. Cuidado com as evidências que o mundo apresenta para você. Cuidado com as evidências. O inimigo apresentou reinos, mostrou a cidade santa. O inimigo tentou mostrar várias coisas, evidências. Cuidado com as evidências. Muita evidência que muitas vezes vem com uma fofoca, com uma mentira. Evidências de raiva de pessoas. Ah, fulano não gosta de você. Uma vez falaram para mim assim, quando eu comecei na caminhada. Edinho, sabia que tem uma pessoa que não suporta você, fala mal de você? E eu dizia, mentira. Uma cidade do interior. O nome dela é Ivete. Ah, falava, a Ivete não gosta de você. A Ivete não te suporta. Sabe o que eu falava à pessoa? Não acredito. Eu sabia que era verdade. Eu sabia, mas eu dizia, não acredito. A Ivete é uma pessoa ótima. Tô falando porque ela sabe do que eu tô falando. Que eu vou dizer o final. Aí falava, Edinho, ela e fulano falou mal de você, assim. Eu falei, mentira, desculpa, mas eu não acredito, a Ivete é maravilhosa. Isso que aconteceu, passado um tempo depois, eu estava entrando na matriz da igreja da cidade, a Ivete me chama, Edinho, precisamos conversar. Ela me chamou assim, menininho, eu preciso te falar. Eu falei, Ivete, para, eu não acredito. Edinho, mas eu preciso falar. Tá bom, Ivete, fala, falei, Ivete, me abraça. Edinho, o que aconteceu? Eu não dei ênfase, eu devolvi ao contrário. Eu lutei contra aquilo que aconteceu. As minhas respostas chegavam nela. E ela veio a mim, nos abraçamos e era minha amiga hoje, como sempre foi. Cuidado com aquilo que vem buzinar no teu coração. Cuidado com as evidências que te mostram. Cuidado. Os seus ouvidos podem tirar você do foco do deserto, da sua luta espiritual, tirar você de empunhar a espada do Espírito, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus disse ao Pai, Pai, quero que todos sejam um, assim como nós somos um, Pai. Eu em ti, tu em mim e nós neles. Meu querido e minha querida, eu não sei qual é a sua dor. E eu não sei qual é o deserto e como você está nesse deserto. Não sei. Eu não sei até como você está passando agora, nesse momento, nessa tarde, nesse processo de deserto espiritual. As suas lutas, às vezes angústia. Como disse lá atrás, algumas dores, dificuldades, incertezas. Quantas coisas têm tentado tirar você do foco? Não sei. Desconheço, sim. Mas uma coisa eu sei. O Espírito de Deus sabe. O Espírito de Deus, como diz Paulo na carta aos Romanos 8:26, ele vem orar em nós, porque ele sabe o que nós precisamos antes de abrir e pedir. Ele ora em nós com gemidos inefáveis, diz Paulo. No nosso interior flui um desejo do coração de Deus, pelo Espírito de Deus que nos foi dado, que nos leva a essa intimidade espiritual com o Senhor. E é esse Espírito que me dá a certeza que Ele sabe o que você está passando nesse deserto. É dor? É dificuldade financeira? É medo? É alguma enfermidade? É os seus remédios? É exames? É emprego? É o seu filho, é teu esposo? É o seu filho? A sua filha? Teu genro, tua nora? Teu sogro, tua sogra? É alguém do seu laço familiar, sanguíneo, familiar? Parentesco? É a sua empresa, seu patrão, seus amigos? É os seus funcionários? Eu não sei, mas o Espírito sabe. Você, nesse tempo de deserto, se fez um compromisso de fé. Talvez até você possa dizer para mim, está tudo maravilhosamente bem na minha vida. Então eu venho falar para você, pratique a espada. O bom jogador, o craque, ele treina todo dia. Então se está tudo bem, treina mais. Porque você vai ser bola de ouro. Você vai receber a bola de ouro no final. Então pratique mais. E também eu chamo você para esse momento de espiritualização.
Eu chamo você para estar comigo nesse momento no deserto. Por isso eu quero pedir que você, como diz o Salmo aqui, 22, eu quero orar nesse momento. Me pediram lá do Paraná, a Regina, que orasse pelo Lucas, que está tendo uma dificuldade em casa com a família, situação psicológica. Quero também colocar muitas pessoas que pediu, vários hospitais, que me mandaram pelo WhatsApp, pelo Facebook, pedidos. Pessoas que estão parentes, que estão no leito de hospitais, de UTI. Quero também pedir pelos médicos, enfermeiras. Pessoas também que nesse momento me veem, que estão nas ruas, perambulando. Uns lugares com frio, outros com sede, outros com fome. Dormindo embaixo de abrigos, pontes. Quero lembrar dos meus amigos do Facebook, do Instagram e todos do WhatsApp. Todos aqueles que eu vejo, que posto, que curto alguma coisa, aqueles, mesmo que seja aqueles que são graciosos, que brincam, e aqueles que muitas vezes estão postando coisas todo dia, aqueles que são da oração. Quero pedir por todos do Facebook, das mídias sociais, que estão sempre em contato, que faço parte comigo. Pessoas que sofrem processo de depressão, opressão, que têm início de síndrome do pânico, pessoas que sentem medo de tantas coisas. Quero pedir para esses que sentem triste e não sabem explicar a razão da sua tristeza. Quero pedir para todos aqueles que têm a medicação, que o Senhor vem nesse momento, a partir de agora, fazer essa medicação agir conforme foi o desejo dele no lugar, para que tenha efeito e restauração. Quero pedir pelo nosso presidente e os governadores, para que haja uma harmonia do Espírito, de entendimento e entretenimento, para que sejam e entram num processo de condescendência, de reciprocidade, de amor. Quero pedir para todas as casas de lei, sejam federais, estaduais e municipais do Brasil. Quero pedir que o Senhor também olhe para o STF. Tudo aquilo que é ideologias contrárias aos desejos do Altíssimo, que venha a cair por terra. Por isso, neste momento, pega o Salmo 22. O Senhor é o meu pastor. Eu vou colocar o nosso pastor. Nada nos faltará. Em verdes prado, ele nos faz repousar. Conduz-nos pelas águas refrescantes. Restaura as nossas forças de nossas almas. Pelos caminhos retos, ele nos leva por amor ao seu nome. E ainda que nos atravessamos pelo vale escuro, não temeremos, pois ele está conosco. Vosso bordão, vosso báculo são o nosso amparo. Preparai para nós a mesa à vista dos nossos inimigos. Derramai o perfume sobre as nossas cabeças e transborda as nossas taças. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-nos por todos os dias das nossas vidas, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Deus, Pai querido e Pai amado, todas as situações que foram apresentadas a Ti, Senhor, todos esse processo, Senhor, que esta palavra sua, Senhor, meditada nessa tarde, Senhor, que ela ramifique, mas antes da ramificação, que ela germine, Senhor, no coração de cada um de nós. Que ela venha, Senhor, germinar, Senhor, e dar frutos, Senhor, 30, 60 e 100 por um. Que ela multiplique, Senhor, que nós possamos, Senhor, através dessa palavra, sentir, Senhor, a força da Tua paz, Senhor, na graça e na luz do Teu Santo Espírito. Pai querido,
no nome do teu Filho Jesus Cristo, na graça e no poder do teu Santo Espírito, que a tua palavra, Senhor, nos, Senhor, reedifica, Senhor, na fé, que nos faz, Senhor, passar por esse momento de deserto, Senhor, de muitos irmãos que sofrem, de muitos irmãos que clamam, de muitos irmãos que choram, de muitos irmãos que esperam, de muitos irmãos que estão perdidos na escuridão. Ó Deus querido, pelo poder da tua luz, pelo poder da tua misericórdia, vinde neste momento, Senhor, que o poder da Santa Cruz, Senhor, invada, Senhor, o coração de cada um daqueles, Senhor, que clama o teu nome, Senhor, nesta hora. Mandai, Senhor, a força do teu Santo Espírito, Senhor. Invada todos os lares, Senhor. Cada coração desse que foi apresentado para ti por mim nessa tarde. Assim como invada o meu, Senhor. Vem, Senhor, passear nas nossas vidas. Mas passear como um bom pastor. Passear como aqueles que conhece as tuas ovelhas. Para tirar os carrapichos, Senhor, que machuca, Senhor, o nosso corpo e a nossa alma. Ó Deus bendito e misericordioso, reconhecemos que Tu és o Senhor de todas as coisas, reconhecemos que Tu és o Senhor da nossa vida, reconhecemos que a Tua palavra nos vivifica, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, nos traz ânimo, Senhor, e que ela vem nos abençoar, Senhor, a cada momento das nossas vidas, Jesus. Ai, Senhor, visita neste momento, Senhor, cada irmão e irmã, onde quer que esteja neste momento agora, na luz do teu amor e da tua bondade. Tocai, Senhor. Tocai profundamente nesta alma, em todas as áreas da vida deles, Senhor. Seja na ordem espiritual, Senhor. Sim, Jesus, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que deturpa, tudo aquilo, Senhor, que faz sofrer, tudo aquilo que não tem trazido confusão, Senhor, de entendimento ou de pensamento, Senhor, até mesmo de sentimento. Tocai profundamente, Jesus. Na área material, Senhor, visita, Senhor, todas as situações. Estendei as tuas mãos, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, na graça do teu Santo Espírito. Eximai, Senhor, restaurai, Senhor, pela tua bondade e a sua misericórdia, cada um dos meus irmãos, assim como a mim e a minha família. Ó Pai querido, no nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, tocai profundamente, Senhor, em cada um, que neste momento derrama diante de ti, em todos aqueles que pediram as minhas orações neste momento, Senhor, que eu mergulho no teu coração, Senhor, por cada família, por cada casal, por cada jovem, por cada criança, por cada missionário, por todos aqueles, Senhor, que foram chamados a anunciar a tua boa paz. Ó Deus, de amor e de bondade. Tocai, Senhor, também nas vidas sentimentais, Senhor. Traga, Senhor, a unidade de entendimento e de sentimento, Senhor. Trazei, Senhor, o namoro e o enamoro, Senhor. Fazei, Senhor, que se encontrem aqueles que se sentem perdidos nas suas vidas sentimentais. Dei, Senhor, a luz da sabedoria, Senhor, e tranque, tirando, Senhor, todos os cadeados que atrapalham, Senhor, muitos de viver as vidas sentimentais, Senhor, na graça do teu amor e da tua bondade, do teu Santo Espírito. Ó Deus misericordioso, visita neste momento pelo teu poder e pelo poder da Santa Cruz todos os meus irmãos agora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Sopra, Senhor, agora, o teu Espírito sobre cada um dos meus irmãos, sobre a casa. E que o teu sopro, Senhor, tira toda e qualquer espécie de vírus contrário à tua vontade e à tua misericórdia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém, Jesus. Pela intercessão de todos os anjos e santos do céu e da Virgem Imaculada Conceição, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, cada um de nós, cada um daqueles que estão comigo, e todos que pediram a oração nesse momento, nessa tarde, abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado pela sua vida e pela graça que nesta tarde em abundância Ele fez crescer em ti. Um beijo no teu coração, na tua alma, em todos os aspectos da tua vida. Que você seja feliz. Até o próximo, querido e querida. Muita fé.